às vezes a gente parte do princípio que todo mundo conhece o processo penal, né? Mas não é bem assim, né? Então, algumas pessoas escreveram lá, poxa, mas o Bolsonaro cometeu um monte de crimes e vai para a cadeia por obstrução da justiça. É que obstrução da justiça não só pode existir quando você comete um crime que pode te levar à cadeia. Então, evidentemente, o Bolsonaro não será condenado, não será preso por obstrução da justiça especificamente. É que quando você está sendo processado criminalmente, seja por genocídio, como esse dos Yanomamis, que já colocou o Bolsonaro, duvido que o Tribunal Penal Internacional não vai punir o Bolsonaro por esse caso dos Yanomamis, tá? Mas ele obstrui, quando você está respondendo a um processo e você tenta atrapalhar esse processo, aí você é preso preventivamente para não atrapalhar o processo. Você é preso preventivamente por obstrução da justiça. Então, não é esse o crime, é o conjunto da obra, né? Mas hoje está difícil saber qual dos crimes que o Bolsonaro, que vai levar o Bolsonaro primeiro para a cadeia. Então, você tem a questão do genocídio, que é um processo que eu acho que vai ser um pouco mais longo, porque vai ter que mostrar direitinho, porque na verdade, ele tem um caso que tem provas, não é? Que obriga o STF a prender o Bolsonaro, a condenar o Bolsonaro de um jeito ou de outro. E também há a questão da obstrução da justiça, que ele já fez, já cometeu e está provado que ele está obstruindo a justiça. Então, o STF, se não prender o Bolsonaro pelo que ele está fazendo para impedir o curso da lei, porque punição ao Bolsonaro só depois termina o processo. Tá? Acabaram com a prisão em segunda instância no Brasil, que eu acho correto. Né? Eu acho que prisão em segunda instância não tem sentido. Então, o Bolsonaro, em tese, ele poderia ir até o fim do primeiro processo. Por exemplo, moveram 30 processos contra o Lula, mas ele foi preso pelo caso do triplex, que é o que resultou na primeira condenação. Então, o caso do Bolsonaro, se ele ficasse quietinho no canto dele, ele só seria preso daqui a alguns anos. Acontece que ele já obstruiu a justiça e essa é a única causa, né, ou flagrante de um crime muito grave e tal, mas é a principal causa que leva alguém para a cadeia antes de terminar o processo. Então, vamos lá. Ele usou dinheiro do cartão corporativo para pagar a motociata, uma das coisas. E ele, ao usar esse dinheiro público para pagar motociata, ele cometeu um crime do qual há provas, porque ele usou o cartão corporativo e na verdade, ele usou o cartão corporativo indiretamente. O Bolsonaro, cometeu o crime de pagar a fatura do cartão, pagar com o cartão corporativo a fatura do cartão de uma laranja, de uma amiga da mulher dele, que pagou as motocicletas. Então, na cabeça dele, ele poderia pedir para alguém pagar as despesas ilegais para promoção própria com o cartão corporativo, e aí ele usa o dinheiro público do governo para pagar esse cartão da amiga da mulher dele. Quer dizer, ele tentou essa triangulação que não funciona. Basta se perguntar, mas por que ele pagou o cartão de uma pessoa que não é da família dele, que não é do governo, que não é de nada? Aí você descobre. Por isso também que ele colocou o sigilo de 100 anos. Claramente, outra tentativa de obstruir a justiça, e a obstrução da justiça principal que ele cometeu foi para os Estados Unidos no dia 30, tendo mentido no Diário Oficial da União, dizendo que iria viajar no dia 1º. Só que se ele fosse no dia 1º, talvez ele não embarcasse. Entende? Então, ele, com medo disso, prevendo isso, ele vai e mente para o Poder Judiciário brasileiro, para o Ministério Público, para a Procuradoria, mente para o Estado brasileiro e viaja como presidente para entrar lá nos Estados Unidos com facilidade, porque ele temia também que os Estados Unidos pudessem negar a entrada dele. Então, o STF sabe disso, qualquer advogado, se tiver algum advogado aí na audiência, pode dizer que o crime está cometido, a razão para ele ser preso preventivamente já existe, e existe de diversas formas. Não é? Então, realmente, a decisão de prender o Bolsonaro é uma questão de tempo, não de se vai prender, mas quando vai prender, acabou.